Costumava enfrentar grandes desafios com meu peso, e admitir isso é um tanto difícil, mas faz parte da minha jornada. Para lidar com essa questão, elaborei um plano. Comecei a caminhar de 1 a 2 milhas todos os dias, o que se tornou minha rotina regular de exercícios. Assim, todas as manhãs, às 6 horas da manhã, antes de ir para o trabalho, eu caminhava de 1 a 2 milhas. Saía de casa com o estômago vazio, sem comer nada, e dirigia cerca de 10 minutos até o parque próximo. Havia uma floresta ao redor e um parque infantil no meio. Geralmente, não via muitas pessoas, especialmente no frio do inverno. Estava apenas começando a clarear por volta das 6 horas ou 7 horas da manhã. De qualquer forma, tenho uma lembrança muito vívida de um dia específico, e essa lembrança é especial porque, geralmente, quando caminho, vejo apenas algumas pessoas com cachorros, muito raramente, já que é tão cedo às 6 horas da manhã, e as que vejo estão ou indo de bicicleta para o trabalho ou parecem estar fora de lugar. Eu tentava evitar essas pessoas, mesmo sabendo que algumas delas poderiam não ser tão agradáveis. Eu tinha cerca de 38 anos, sou mulher e não vestia nada chamativo, apenas leggings e um casaco, já que meu foco principal estava em alcançar minhas metas de perda de peso. Então, uma manhã, dirigi até o parque, vesti minhas roupas de caminhada e comecei a caminhar imediatamente. O circuito de 2 milhas. Enquanto seguia pela parte esquerda do circuito, estava aproximadamente na metade quando vi um homem à frente. Ele estava gritando para as árvores. Comecei a pensar que esse cara devia ser um pouco louco, ou talvez seu cachorro tivesse entrado na floresta e encontrado algo, quem sabe. Esse cara estava caminhando bem devagar. Levei apenas cerca de 2 minutos para alcançá-lo. Lembro-me de quando virei a esquina para a esquerda, na metade do meu caminho, ele estava a uns bons 200 metros à minha frente. Eu estava caminhando bem rápido, então levei cerca de 2 minutos para alcançá-lo. Assim que ele me viu atrás dele, parou de encarar as árvores e parou de gritar. Então, ele começou a andar muito mais rápido, como se não quisesse que eu o ultrapassasse. Achei isso meio estranho. Não tinha ideia do que ele queria ou por que estava gritando antes. Ele estava vestido com uma roupa esportiva, então pensei que talvez estivesse correndo ou fazendo exercícios como eu. Ele parecia ter uns 50 anos, era careca no topo da cabeça, com cabelos longos nas laterais e atrás, e usava óculos. Sei, parecia o visual típico de alguém te seguindo, mas não pensei muito sobre isso. Conforme me aproximava dele, ele percebeu que eu estava bem atrás dele e decidiu parar. De repente, ele se virou e ficou me encarando enquanto eu passava por ele. Disse um simples bom dia, mas ele não respondeu. Apenas continuou me encarando com olhos muito intensos. Nesse ponto, comecei a pensar se deveria ter virado mais cedo e voltado pelo caminho que vim. Ainda teria sido 2 milhas, então teria alcançado minha meta. Enquanto passava por ele, ele ainda estava apenas me olhando sem dizer nada. Ele não estava gritando nem andando mais. Continuei caminhando e talvez tivesse cerca de 1/4 de milha até voltar ao carro. Ao passar por ele, não ouvi mais seus passos. Apenas percebi que ele parou porque estávamos em um desses caminhos de cascalho, e você pode ouvir facilmente as pessoas vindo em sua direção no cascalho, mesmo que estejam caminhando devagar, sem mencionar correndo. Então, havia silêncio atrás de mim, e eu podia sentir esse cara apenas me encarando. Me senti muito desconfortável e fiz o melhor para andar mais rápido. Quando olhei para trás, vi que ele ainda estava parado lá. Não sei se desencadeei algo nele, mas depois disso ele começou a andar atrás de mim. Ele estava andando muito mais rápido atrás de mim do que quando eu estava chegando perto dele. Isso realmente me assustou, então acelerei novamente. Antes que percebesse, consegui ouvir esse cara andando no mesmo ritmo que eu, podia dizer porque o som de seus passos coincidia com o meu no caminho de cascalho. Não queria olhar para trás agora, e tinha certeza de que esse cara realmente estava tentando vir atrás de mim.
Sentia que ele poderia me agarrar e me arrastar para o lado da floresta para fazer algo ruim ou me machucar porque parecia um verdadeiro estranho. Não sabia o que fazer. Ele estava andando rápido, mas eu também estava. Não podia andar mais rápido do que ele e definitivamente não podia fugir, então continuei andando rapidamente. Orei para encontrar alguém à frente que pudesse me ajudar. Não tinha spray de pimenta, uma taseira ou até mesmo um apito, já que nunca pensei que precisaria deles antes. Em todos os anos em que estive sozinha, nunca aconteceu nada de ruim. Mas agora eu realmente estava me perguntando se este era o momento em que algo ruim estava prestes a acontecer, como ser ferida ou até mesmo morta. Eu não tinha ideia. Meu celular estava no carro, então não podia ligar para o 911 ou tentar alcançar meu marido para obter ajuda. Depois de cerca de 30 segundos ouvindo ele andar, percebi que esse cara não estava me alcançando. Pode parecer estranho, mas esse cara estava me imitando. Ele estava realmente tentando andar como eu e na mesma velocidade. Ele até balançava os braços da mesma maneira que eu. Antes que percebesse, ele estava andando ao meu lado, copiando tudo o que eu fazia. Percebi que ele não estava brincando. Ele tinha desafios sérios, seja mentalmente, eu não podia dizer com certeza. Não havia cuidadores por perto, e ele parecia totalmente fora de controle. Então, imaginei que provavelmente não ia me machucar muito. Ou isso pensei. Mas ele era muito imprevisível. Ele me seguiu até o meu carro, não disse uma palavra, e toda vez que falava era apenas murmúrios. Ele dizia algumas palavras, cantarolava ou apenas assobiava, então acho que essa era a maneira dele de falar, ou talvez ele estivesse gritando para as árvores. Ele me deixou entrar no meu carro, tomei um gole e saí imediatamente. Liguei para meu marido e contei o que aconteceu. Ele me disse para dirigir direto para casa e não parar em nenhum lugar. O estranho estava apenas voltando para a floresta enquanto eu dirigia embora e olhava pelo retrovisor. Esta foi a experiência mais estranha que já tive, e a partir de agora, mudei minha caminhada matinal para a noite. Ou vou com um amigo ou com meu marido em sua bicicleta. Mas o que aquele cara estava fazendo na floresta? E o que havia de errado com ele? Ele não tinha alguém cuidando dele, como um familiar ou um cuidador. Talvez devesse ter ligado para o departamento local ou para o hospital psiquiátrico, mas não pensei nisso. Eu moro em Ottawa, no Canadá, e esse incidente ocorreu cerca de 2 anos atrás, quando eu estava no 8º ano. Uma nova aluna, vamos chamá-la de Claire, chegou à minha escola. Embora não estivesse nas minhas aulas, ela se tornou amiga do meu colega Cole. Por cerca de uma semana, tudo estava tranquilo, mas durante o intervalo do almoço, Claire e suas amigas começaram a me olhar. Eu não dei muita atenção na hora, mas mais tarde, naquele mesmo dia, recebi uma mensagem de um número desconhecido. Simplesmente dizia oi, o que me deixou confuso. Perguntei quem era e a pessoa respondeu dizendo que era a garota do almoço que estava me encarando. Foi assim que começamos a trocar mensagens e nos encontrar na escola. Comecei a gostar dela de verdade e, quando achei que era o momento certo, perguntei se ela gostaria de ser minha namorada. Ela disse sim, sem hesitar. Então ela contou para todas as suas amigas e até chegou a notícia do meu primo Danny, que estava um ano abaixo e estudava na antiga escola de Claire. No dia seguinte, Danny me mandou uma mensagem perguntando por que eu mal conhecia Claire. Perguntei o que ele queria dizer e ele disse que ela tinha um histórico ruim, especialmente com o ex-namorado. Como um adolescente, pensei que essa era minha chance, mas Danny mandou outra mensagem dizendo que ela tinha um histórico ruim com o ex-namorado, já que o colocou no hospital ao atacá-lo com uma faca no abdômen. Meu coração afundou, pois este seria meu primeiro relacionamento real e eu não queria que algo ruim acontecesse comigo. Eu estava realmente curioso para saber se os rumores sobre ela eram verdadeiros. Naquela noite, mandei uma mensagem para ela perguntando se ela gostaria de jogar o 21 perguntas.
Ela disse sim. Começamos com coisas simples, como qual era a cor favorita dela, e assim por diante. Então perguntei algo mais sério, como se ela fumava e se já tinha ficado com muitas pessoas. Ela respondeu sim para todas. Na última pergunta, antes de ir dormir, perguntei o que tinha acontecido com o último namorado dela. Ela respondeu suspeitosamente, perguntando o que eu queria dizer e quem me contou. Não quis entregar meu primo, então apenas disse que estava curioso. Ela então disse que precisava ir e desligou. No dia seguinte, ela me convidou para ir até a casa dela, mencionando que estava sozinha em casa. Mas eu estava assustado por causa do que aconteceu com o último namorado dela. Mesmo assim, estava meio animado, esperando que algo pudesse acontecer. Eu disse sim, mas logo após enviar a mensagem, meu pai me chamou do porão e disse: "Ô Jacob, venha jogar hóquei." Estávamos atrasados para o primeiro treino do ano. Eu me senti tanto chateado quanto aliviado. Tinha um motivo real para não ir, mas estava chateado porque não poderia. Depois do hóquei, quando cheguei em casa, recebi uma mensagem do meu amigo Cameron dizendo: "Que pena que você não pôde ir até a casa de Claire, você teria se divertido muito." Eu respondi: "O que você quer dizer, Cameron?" Ele então disse: "Eu sua namorada, ela era ótima." Eu me senti realmente triste. Meu amigo Cameron, que sabia que eu estava com Claire, tinha se encontrado com ela. Eu mandei uma mensagem para Claire imediatamente, dizendo que tínhamos acabado. O que eu não esperava era que ela implorasse para eu ficar, mas eu disse não e acabou. Mais tarde naquela noite, ela me mandou uma foto no Snapchat mostrando o braço todo cortado e a legenda dizia: "Oh, tudo graças a Jacob." Fui dormir sem dizer nada em resposta, apenas deixei ela se recuperar. Na manhã seguinte, acordei com mais de 100 mensagens de texto, todas cheias de emojis de facas. Agora, eu estava realmente assustado, para ser honesto. Era segunda-feira, então eu tinha que ir para a escola. O armário dela ficava bem atrás do meu, então eu não conseguia ver se ela ia fazer algo. Tinha medo que ela pudesse me atacar a qualquer momento. O dia passou muito lentamente e o tempo todo eu estava com medo. Fiquei tão preocupado que pedi para o diretor verificar o armário dela, porque não me sentia seguro na escola naquele dia. O diretor queria saber o motivo, então eu mostrei as mensagens de texto. Depois de ver, ele concordou. Quando ele voltou, me contou o que encontraram e eu não podia acreditar. Encontraram uma agulha com tinta, lâminas de barbear e uma faca de 3 polegadas com o Jacob entalhado nela. O diretor chamou a polícia e ela foi expulsa da nossa escola. Não ouvi mais nada sobre ela até a semana passada. Estava no casamento do meu primo Danny e ele me contou que depois do que aconteceu, Claire foi para 3 escolas diferentes e em cada uma causou mais problemas. Estou feliz por ter escapado de uma situação perigosa. Antes de eu começar a contar minha história, deixe-me compartilhar alguns detalhes sobre mim. Tenho 14 anos e 2 irmãs mais velhas que já terminaram a faculdade. Elas têm 39 e 26 anos. Também tenho 2 irmãos gêmeos mais novos, que têm 5 anos. Minha mãe é médica e meu pai é dono de um restaurante. Isso aconteceu quando eu tinha 11 anos, no meu 5º ano, durante o período de formatura, no final de maio e início de junho. Minha melhor amiga, que chamarei de Kai, sempre esteve lá para mim. Mas, infelizmente, ela se mudou uma semana antes da formatura, e eu me senti muito triste e solitário sem ela. Kai tinha estado comigo desde o jardim de infância, sempre nas mesmas classes, e parecia que ela sempre estava lá para mim. Do jardim de infância até quase o final do 5º ano, compartilhamos tanto. Perder a amizade dela parecia uma punição. Felizmente, outro amigo, que agora é meu namorado, vamos chamá-lo de A, estava lá para me apoiar e me manter feliz. E eu realmente não sabia o que teria feito sem ele. Em junho, recebi uma mensagem no Kik de um cara chamado N.
Eu não sabia quem era N nem como ele conseguiu meu Kik, porque só compartilhei com amigos próximos. Isso foi antes de todo mundo usar muito as redes sociais, então ter um telefone e redes sociais era algo importante para mim. Mas vamos voltar ao N. Ele me mandou uma mensagem durante a escola dizendo: "Oi, como você está? Espero não estar atrapalhando seu tempo." Eu não tinha certeza do que fazer, porque não o conhecia e estava preocupado que ele pudesse ser estranho ou algo assim, então não respondi imediatamente. Esperei até me sentir segura no meu quarto, mais tarde naquele dia, para responder a mensagem. Respondi ao cara dizendo: "Oi, não quero ser rude, mas não te conheço e você me mandou mensagem durante a aula. Mas como você conseguiu minha conta?" Logo depois de enviar isso, recebi uma rápida resposta dizendo: "Ops, me desculpe, achei que você fosse a garota no Roblox. Se quiser, posso te remover agora mesmo." Fiquei surpreso com o quão rápido ele respondeu. Fiquei pensando se ele tinha acabado de chegar em casa ou se era educado em casa para responder tão rapidamente. Parecia que ele estava esperando minha resposta, mesmo que eu tenha demorado cerca de 3 horas para responder. Então, eu disse: sem problema, eu poderia usar alguns novos amigos." Poucos minutos depois, ele respondeu: "Ótimo, qual é o seu nome?" Eu disse a ele meu nome e ele me disse o dele. Então, perguntei ao N se ele tinha uma foto dele e ele me mandou umas 15 fotos. Eu disse: "Você é bem bonito." E, para ser justo, então enviei algumas fotos minhas. Por volta das 9h37 da noite, ele perguntou se poderia me ligar. Eu me senti nervosa e com medo, porque nem sempre se pode confiar nas pessoas, mesmo que pareçam legais. Então, tive que mentir e dizer que tinha um horário de dormir e precisava ir para a cama. Ele me mandou uma mensagem perguntando por que não, já que era sexta-feira, e eu poderia ficar acordada um pouco mais. Ele disse: então, qual é a pressa?" Eu disse a ele que precisava ir ao hospital para um check-up de saúde. Ele disse: "Ok, então, boa noite, bonequinha." Fiquei um pouco confusa, mas também um pouco feliz. Os caras geralmente não falam comigo de maneira romântica, geralmente são apenas amigos. Ouvir isso dele me fez feliz, como se eu significasse algo especial para ele. Depois de encerrar a conversa com ele, mandei uma mensagem para o meu amigo A. Mas quando contei o que aconteceu, ele disse que não gostava do N e que eu deveria bloqueá-lo. Disse que era a primeira vez que um cara falava algo assim para mim e que ele deveria ficar feliz por mim. A é um ano mais velho e meu melhor amigo desde os 7 anos. Ele explicou que os caras não deveriam chamar as garotas de nomes assim, porque eles poderiam estar tentando enganá-las para gostar deles apenas para machucá-las. Mais tarde, disse que ele estava apenas com ciúmes, e então eu disse que ia dormir. Ele respondeu: "Ok, tudo bem, desculpe por ser forte, mas se você decidir namorar esse cara, não venha chorar para mim quando ele partir seu coração." Enviei uma mensagem de boa noite para e comecei a mandar mensagens para minha melhor amiga. Ela me disse que eu deveria namorar ele, mas compartilhou algumas regras antes de namorar. Ela também disse que, se terminássemos, ela queria ser a primeira na fila. Eu disse que de jeito nenhum, e brincamos sobre isso por um tempo. Na manhã seguinte, por volta das 10 horas, recebi uma nova mensagem de N que dizia: "Oi, bonequinha, como você dormiu?" O conselho da noite anterior me deu coragem para dizer: "Por favor, não me chame assim, a menos que estejamos realmente namorando." Parecia que o N tinha um plano, porque assim que ele viu minha mensagem, respondeu: "Então você quer namorar comigo?" Fiquei sem palavras naquele momento. Apesar de parecer simpático nas fotos, eu nunca tinha conversado com ele pelo telefone ainda, e ele queria namorar comigo? Não agora, já que eu tinha apenas 11 anos, então seria estranho. Eu mandei acho que fiz uma brincadeira ficar com raiva, porque ele disse: "Ok, tudo bem então. Vamos conversar sobre isso hoje à noite, e você melhor responder minhas mensagens, ok?"
Eu pensei comigo mesma, ele está gritando comigo por mensagem de texto. Eu não sabia o que dizer, e esse foi o primeiro sinal de que algo poderia estar errado. Primeiro ele queria me ligar, depois me pediu em namoro, e agora está gritando comigo porque eu disse não. Eu deveria ter terminado ali mesmo e nunca mais respondido a ele novamente, mas não, concordei com a mensagem dele e disse o ok. Eu vi todos esses sinais de alerta na minha cabeça, mas ignorei cada um deles. Depois desse dia, alguns meses se passaram e estávamos nos FaceTimando. Outra amiga minha, H, entrou na tela do meu lado e me deu um abraço, dizendo que era sua melhor amiga. Mas então, apenas 2 segundos depois, N desligou o FaceTime e mandou uma mensagem dizendo que ele também poderia trair. Demorei 2 horas para explicar a N que H era apenas meu amigo. Obviamente, ele era um tipo de cara ciumento e não confiava em mim perto de outros caras. Outro sinal de alerta que ignorei. Além desse incidente naquele dia, tudo parecia bem. Era como se ele estivesse em diferentes humores sempre que eu fazia algo que ele não gostava. Então, depois disso, garanti que qualquer contato com meus amigos homens ficasse escondido dele. Você provavelmente pode perceber até agora que N era bastante exigente. Ele era meio controlador comigo. Muitas vezes eu recebia mensagens de seguidores no Instagram. Era um influxo de mensagens de outras garotas, dizendo que eram do estado dele ou da escola dele. Aparentemente, elas estavam me avisando que eu precisava terminar com N e encontrar alguém mais rápido antes que algo acontecesse. Eu pensei que era apenas uma brincadeira, talvez fossem os amigos dele apenas me zoando. Passaram-se alguns meses e eu e N estávamos agora cerca de 2 anos em nosso relacionamento. Naquela época, comecei a pensar que nosso relacionamento não era o melhor e talvez devêssemos terminar. Então, no verão de 2016, ele veio para minha área. Seria nossa primeira vez nos encontrando pessoalmente, em vez de apenas na tela. Eu disse a ele que queria nos encontrar em um lugar público, e concordamos em nos encontrar no parque local, a algumas quadras daqui. Havia um restaurante onde poderíamos almoçar depois, e sua mãe poderia nos pegar, me deixar em casa e eles poderiam voltar para o hotel deles. Nos encontramos e eu pude ver que ele era bonito pessoalmente, assim como na tela. Mas eu tinha meus melhores amigos, K, H e A, observando de longe. Fiquei tão feliz que K pôde estar lá, porque ela estava visitando o pai dela naquela semana, então agradeci a ela por estar lá para mim. E eu e N acabamos conversando por cerca de 2 horas, e ele até me deu o moletom dele. Depois disso, caminhamos até o restaurante e pedimos uma mesa. Eu mandei uma mensagem para minha melhor amiga dizendo: o dragão está no ninho. Era nossa maneira de brincar e dizer para eles se juntarem a nós. Como de costume, abracei os 3, mas vi que N estava ficando bravo. Ele me puxou pelo braço e disse baixinho: eu poderia terminar com você agora mesmo se quisesse, mas finja que acabei de te contar algo para que seus amigos não pensem que sou um psicopata. Esta é a última vez que você verá seus amigos hoje à noite. Agora, ria. Ele estava sendo rude comigo verbal e fisicamente. Não consigo explicar como me senti naquele momento, então fiz o que me foi dito. Ri, mas foi tão constrangedor que foi um aviso para minha amiga Kai. Ela percebeu o quanto era estranho e perguntou se eu precisava ir ao banheiro com ela. Eu acenei com a cabeça e fui rapidamente para o banheiro. Quando chegamos lá, contei tudo o que estava acontecendo para Kai, e ela ficou chocada. Ela disse que precisávamos ficar fora da vista dele agora e que N precisava estar fora da minha vida. Então, eu e Kai encontramos a porta dos fundos e mandamos uma mensagem para os meninos, H e A, que estávamos esperando do lado de fora. Mandei uma longa mensagem para N, e assim que foi enviada, disse a Kai que precisávamos ir para minha casa, longe do restaurante e longe de N. Quando chegamos à minha casa, comecei a me acalmar, mas então houve batidas na porta. Não demorou muito para que alguém estivesse do lado de fora, gritando, me chamando de nomes ruins e dizendo coisas como: eu vou adorar tirar sua vida e beber seu sangue.
Você não me desafia em nada, garota. Você vai se arrepender disso, e eu vou me certificar disso. Chamamos a polícia. Ela estava na linha com o despachante, que então disse que os policiais estavam a caminho. Descobrimos mais tarde que enquanto N estava no restaurante, depois de receber minha mensagem de que havia acabado e eu estava indo para casa sem ele, ele sacou uma faca contra H e meus amigos homens, que ainda estavam no restaurante, mantendo um olho nele. Isso deixou tudo claro, N não estava bem. Como eu poderia ter perdido isso sobre ele? Ele tinha uma arma, ameaçou me machucar, e ele quis dizer isso. O que havia de errado com esse cara? Em resumo, os pais desses meninos foram informados, e eles me disseram que o motivo de N querer me manter era que quando criança ele era muito próximo de uma garota que desapareceu de repente. Eles acreditavam que isso não parecia certo para o filho deles, mas depois de tudo o que aconteceu, algo me diz que ele pode ter causado esse desaparecimento, e estou feliz por não ter me tornado o próximo desaparecimento. Eu estava sozinha no meu apartamento universitário, aguardando o final do sábado à noite. O tempo parecia passar tão lentamente e eu não conseguia dormir, então decidi comer alguns lanches, mas não adiantou. Nos sábados, costumo tomar banho à meia-noite, e naquela noite não foi diferente. Enquanto eu estava no chuveiro, reparei em palavras na minha janela do banheiro. Elas diziam: "Estou te observando e sempre estarei", acompanhadas de um coração e uma marca de mão. Não dei muita atenção e simplesmente fui para a cama, me preparando para o meu turno no trabalho no dia seguinte. No sábado seguinte, ao tomar banho novamente, cobri a janela desta vez. Depois de terminar e me vestir para sair, ouvi batidas na janela. O barulho ficava mais alto a cada segundo, e havia outra mensagem. Dizia: "Minha querida, eu te amo, e sei que você sente o mesmo. Vamos fazer acontecer, e com você ao meu lado, sei que seremos felizes." Tinha 2 corações e 2 rostinhos sorridentes. Agora, fiquei assustada e corri. Peguei meu telefone para tirar uma foto e mostrar à polícia para ter certeza de que era real. Quando cheguei em casa, depois de mostrar as fotos, aquelas mensagens tinham desaparecido. Eu estava cansada, mas com muito medo para dormir, embora eventualmente tenha conseguido adormecer. Terminei todas as minhas aulas na faculdade e estava me preparando para o trabalho no dia seguinte, mas antes do meu banho da meia-noite, certifiquei-me de ter meu telefone comigo. Depois do banho, me vesti e estava prestes a sair quando ouvi batidas. Uma voz assustadora sussurrou: "N, está planejando me deixar sozinho assim? Vamos, N." Fiquei assustada e me escondi na cozinha, tranquei a porta e peguei uma faca para segurança. Liguei para a polícia, contei tudo e disse onde eu estava escondida. Eu não conseguia abrir a porta, mas eles prometeram enviar a polícia imediatamente. Então, percebi que não havia olhado de perto a foto que tirei ou lido o que estava na janela. Quando finalmente abri, fiquei realmente chocada. "Meu amor, vou tratá-la como uma princesa. Submeta seu corpo, coração e alma a mim." A polícia chegou em minutos, arrombou a porta e 2 policiais me escoltaram para fora do meu apartamento, ficando comigo para segurança. Eu estava tão assustada que estava tremendo, mas um dos policiais tentou me confortar. Depois de alguns minutos, eles saíram do meu apartamento e encontraram um homem se escondendo lá dentro. Acabou sendo meu vizinho da porta ao lado, que estava me perseguindo. Ele pensou que ficaríamos juntos, então tive que levá-lo ao tribunal e conseguir uma ordem de restrição. Depois de tudo o que aconteceu, tive que sair daquele apartamento e me afastar dali. Não vi o cara desde então, e realmente espero nunca mais vê-lo.